E o corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, abriu uma investigação nesta quarta-feira contra a juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O CNJ apura a conduta da magistrada por ter participado de supostos atos antidemocráticos, criticar decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal e divulgar ideias do jornalista Alan dos Santos. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, os perfis do jornalista estão bloqueados e, portanto, compartilhar seus ideais seria ir contra a lei. Ao abrir a investigação contra a juíza por criticar o STF, o CNJ alegou que Ludmila teria atacado a corte com o propósito de externar juízo depreciativo sobre as decisões, o que, segundo eles, viola deveres funcionais inerentes à magistratura. E sobre isso nós vamos conversar agora justamente com a doutora Ludmila Lins Grilo, juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e alvo dessa ação. Doutora, boa noite, obrigado pela entrevista. Oi, Vitor, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos os espectadores também da Jovem Pan. Queria que a senhora explicasse para a gente, doutora, quais são as possíveis punições a partir dessa ação. Bom, as possíveis punições, elas são previstas, né, na LOMAN. Existem punições brandas, como advertência, outras medianas, como censura, suspensão, e punições mais graves. E a mais grave delas, segundo a legislação que rege a magistratura, é a aposentadoria compulsória. Então, francamente falando, não considero nenhuma das punições exatamente grave. Ana. Boa noite, doutora Ludmila. A senhora poderia explicar com detalhes o que a senhora disse que feriu tanto assim, né, uma parte do judiciário que agora entra claramente aí, minha opinião, né, como um processo de perseguição, já que o crime de opinião no Brasil ainda não existe, né? Ainda. Não existe no papel, né? Na prática a gente sabe que já existe e não é de agora, não. Eu já estou falando isso já tem uns bons anos, inclusive aqui na própria Jovem Pan, que foi citada aqui nessa decisão do Conselho Nacional de Justiça. Eu não vou falar, vou falar exatamente o nome do agente que assinou essa decisão, se chama Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. Eu não gosto de falar órgãos, né? Um órgão não tem cara, não tem rosto, não tem CPF, então eu gosto de me referir exatamente ao agente que escreveu a decisão e assinou. E quem escreveu a decisão, bom, não sei se ele escreveu, mas assinou, é o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, só para que todos saibam quem é a pessoa, tá? A pessoa com CPF por trás dessa decisão. Então, dito isso, a gente continua aqui. Foram listados vários fatos por datas, e cada um deles, eles fizeram um levantamento e imputaram como se fossem faltas funcionais. Um deles, inclusive, eles tentam descambar para a seara penal, não apenas a seara administrativo-disciplinar. Então, o primeiro fato aqui trata-se de uma entrevista que eu dei ao programa Pingos nos Is há quase 2 anos. Tá? Lembrando que essa decisão é do dia 20, é de ontem, tá? Então, essa decisão de ontem, abrindo o procedimento para investigar um desses fatos, que é a entrevista ao programa Pingo nos Is, que eu dei no dia 25 de dezembro do ano de 2020, portanto, vai fazer 2 anos essa entrevista. E essa entrevista eu publiquei no Twitter, que eu iria dar essa entrevista, e essa entrevista trata do chamado Inquérito do Fim do Mundo, em que eu falo claramente sobre as violações existentes nesse processo. E eles dizem que isso se trata de uma falta funcional, porque eu estaria fazendo juízo depreciativo a respeito de decisões. Entretanto, eles não entram no detalhe aqui sobre essa questão, porque eu sou autora desse livro aqui, chamado Inquérito do Fim do Mundo, junto com outras publicações também, que depois eu posso falar até delas, e eu, na qualidade de escritora e professora, eu tenho total liberdade para falar sobre qualquer um desses fatos que acontecem no cenário jurídico. Inclusive, eu argumento juridicamente e mostro ponto por ponto, de acordo com o nosso direito pátrio,
onde estão os problemas desse inquérito. E tudo que eu falei ali naquela entrevista, eu falei muito mais e com muito mais detalhes registrado, tá, para a história nesse livro aqui. Então, está tudo registrado e eu ratifico tudo o que eu disse. E tem outras também, várias outras imputações. Eu não sei aí como é que está a questão de tempo de vocês, a da Jovem Pan, vocês me avisem se estiver extrapolando alguma coisa em relação ao doutora, tempo. Tá? À vontade. Então, o primeiro fato é esse, de quase 2 anos. O segundo fato foi um retweet. Olha só, agora temos fiscais de retweet. Foi um retweet que eu fiz a uma publicação do site BSM, Brasil Sem Medo, em que o Paulo Briguet, o jornalista Paulo Briguet, ele escreveu um texto chamado Os Perseguidores Gerais da República do Brasil. E nesse texto, ele fala sobre os processos de Moscou. Ele é um estudioso do direito soviético, da história soviética, ele é um estudioso dos processos de Moscou, e ele faz um comparativo dos processos de Moscou que aconteceram na antiga União Soviética com o que está acontecendo hoje no Brasil. E eu dei apenas um retweet dizendo parabéns, Paulo Briguet, pelo seu brilhante texto. E não disse mais nada, não teci nenhum comentário específico a respeito desse texto. E eles alegam aqui que essa matéria do site BSM apresentava a foto, as imagens dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, e o corpo do texto se referia a esses processos soviéticos. E eu dei retweet nisso, e isso está sendo considerado uma grande falta funcional. O fato 3, né, o perigosíssimo fato 3, praticado por mim, segundo eles dizem que eu auxiliei o Alan dos Santos a divulgar o seu novo canal. Como todo mundo sabe, o Alan dos Santos ele teve prisão preventiva decretada, teve todas as suas contas devassadas, contas na internet derrubadas e tudo mais. E no dia 22 de outubro de 2021, olha só, são tudo coisas antigas, tá? Não é coisa de hoje, não, coisas antigas. Então, já há quase 1 ano, eu fiz uma publicação na minha rede social dizendo o seguinte, ipsis literis, abre aspas, o jornalista Alan dos Santos, porque eu chamo Alan de jornalista, eu não chamo de blogueiro, não, eu chamo de jornalista. Eu coloquei, o jornalista Alan dos Santos criou uma plataforma própria para exercer o seu ofício, e coloquei a plataforma dele. Ponto. Não disse mais nada, não disse para ninguém clicar, só dei uma informação, que o Alan dos Santos havia criado uma plataforma própria para exercer o seu trabalho, e disse qual era a plataforma. Ponto final, essa foi a minha publicação, mais nada. Então, doutora, eles... Pois não. Deixa eu só puxar de volta aqui para a gente colocar na conversa também Alexandre Garcia, que como toda quarta-feira junta-se agora aqui à bancada de Os Pingos nos Is, já está com a gente e vai fazer a próxima pergunta. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Brown. Boa noite, querida Ana. Boa noite, Mota, Zé Maria e Shelby. Olha, em primeiro lugar, doutora Ludmila, muito obrigado pelo seu livro. Ele está aqui todo anotado, li todo o seu capítulo, aprendi muito com o seu livro. Muito obrigado. Bom, mas eu queria trazer um fato de hoje. A senhora trouxe um fato de ontem, eu queria trazer um fato de hoje. Hoje, numa decisão no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia voltou a ser a presidente do Supremo que disse cala a boca, já morreu. Ela hoje não aceitou uma queixa da campanha de Bolsonaro, né, contra Lula, que o chamou de genocida. Ela disse que pode chamar de genocida porque é o direito de crítica, né? Segundo o Supremo, segundo o artigo 220 da Constituição, ainda que as opiniões sejam duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas ou mesmo errôneas. Ou seja, o que está valendo nessa decisão da ministra Carmen Lúcia não está valendo no que diz respeito à senhora, né? As suas críticas, que, aliás, a senhora não está fazendo nada mais do que os ministros do Supremo têm feito, inclusive no exterior. Dado declarações, emitido opiniões e feito críticas ao chefe de Estado. Os ministros do Supremo é uma coisa muito rara. Então, eu queria ouvir a senhora sobre o artigo 220,
que veda qualquer tipo de censura, o que está sendo aplicado à senhora e o que, claro, o Conselho Nacional de Justiça não tem poderes sobre os ministros do Supremo, né, que estão acima, só não estão acima do Senado, pelo menos teoricamente. Queria ouvir sua opinião a respeito disso. Inicialmente, eu fico muito honrada de saber que o senhor leu o nosso livro, né, que foi útil aí. Eu tenho também grande admiração pelo seu trabalho, então fico muito honrada de saber disso. Eu não sabia que o senhor tinha lido o nosso livro, então fico muito feliz mesmo. Bom, em relação à censura dos magistrados, a regra é muito clara e eu, obviamente, a conheço. Em matéria de liberdade de expressão, existem duas vedações muito claras, uma delas, inclusive, até considero inconstitucional, mas eu respeito mesmo assim, que é a proibição de manifestação político-partidária. Essa é a primeira, político-partidária, e a segunda é manifestação sobre processos em andamento, desde que essa manifestação seja dada fora de sala de aula, porque o juiz que é professor, ele, na condição de exercente do magistério e na condição de escritor, ele tem total liberdade para falar sobre processos que estejam em andamento, e esse é o caso em que eu me insiro. Eu, na qualidade de professora e escritora, sobre este processo aqui, eu falo livremente. Sobre os outros, não. Por exemplo, nesse caso que o senhor citou agora, sobre a ministra Carmen Lúcia, eu não vou dar opinião, porque esse processo eu não escrevi sobre ele, eu não preparei nenhuma aula sobre ele, então tudo mais eu não falo sobre ele. Agora, sobre o inquérito do fim do mundo, sim. Tem, inclusive, obra escrita, então eu posso falar sobre ele. Então, são basicamente essas duas limitações. Então, não é toda manifestação política que o juiz está vedado, não. Ele pode falar sobre questões políticas, por exemplo, se eu quiser falar sobre feminismo, né? O feminismo é uma questão política, mas não é uma questão político-partidária. E é esse partidarismo que é proibido, que é vedado aos magistrados. Então, por exemplo, eu não posso fazer campanha para um determinado candidato, embora as pessoas, inclusive alguns jornalistas que vão receber a intimaçãozinha em breve, né, eu já fiz aqui todos os registros, que me taxam de juíza bolsonarista, quando eu nunca, em nenhum momento, citei o presidente da República, fiz qualquer defesa a respeito dele. Eu nunca citei o presidente, eu nunca fiz campanha, nunca disse se ia votar, se não ia votar, nunca falei bem nem falei mal. Eu simplesmente exponho as minhas ideias e as pessoas, fazendo livre associação de ideias, me associam ao presidente quando eu nunca fiz nenhuma manifestação nesse sentido. Então, eu estou absolutamente convicta de que tudo o que eu faço, eu estou rigorosamente dentro dos limites do que pode ser feito. O que acontece é o seguinte, os juízes, geralmente, eles param muito antes dos limites até onde eles podem ir. Eles não chegam até o limite, até a borda, que é o que eu faço. Eles não fazem, geralmente não fazem. Então, cria-se uma aura de que eles não podem falar nada, quando, na verdade, podem. As únicas duas vedações em matéria de liberdade de expressão dos juízes são essas. E eu as respeito integralmente. Zé Maria. Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, é muito esclarecedora. Queria dizer que eu conheço vários outros juízes que pensam como a senhora e param exatamente nessa borda. Eu queria saber se existe uma tentativa de censurar os juízes do Brasil e o que está acontecendo em termos assim de representação e esta reação da magistratura a decisões do próprio Supremo. Bom, na verdade, reação da magistratura eu não estou vendo. Eu, pelo menos, assim, que está aqui no meu campo de visão, sou eu e mais meia dúzia de gato pingado, de pessoas que ocupam atualmente seus cargos na magistratura e falam expressamente, escrevem e lecionam a respeito e falam de forma clara. Então, a meu ver, a magistratura, considerada assim, em geral, a meu ver, não está se manifestando, não. O que há é manifestação individual de meia dúzia de gato pingado, quando há. Então, por exemplo, as associações, por exemplo, a maior associação do Brasil de magistrados, a AMB, inclusive, uma das imputações aqui, eu estou com ela aberta, uma das imputações
do CNJ contra mim é justamente uma resposta que eu dei a um tweet feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros em 8 de setembro de 2021, há um ano. E nesse tweet da AMB, a AMB tinha feito uma nota de apoio ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, à época. Então, a AMB havia escrito um tweet com o seguinte teor: a AMB é a maior entidade representativa da magistratura em apoio às manifestações dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do STF, Luiz Fux, afirma que o Estado Democrático de Direito brasileiro não comporta atos e discursos autoritários como os do dia 7 de setembro. Então, aqui, a própria AMB, Associação de Magistrados, fez um tweet de conteúdo político, chamando os atos do dia 7 de setembro de 2021 de autoritários, chamando de discursos autoritários. Quer dizer, eles podem falar sobre política, né? Só eles. Então, a coisa é seletiva, né? Aí eu fui lá e eu respondi a este tweet da AMB, chamando esses atos de autoritários. E eu respondi o seguinte: ato autoritário é juiz abrir inquérito e figurar como vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo. Como associada da AMB, aguardo a manifestação de vocês sobre isso. É óbvio que não houve manifestação. Pelo contrário, me parece que está tendo uma manifestação de apoio. Então, eu ali na qualidade, inclusive, de associada da AMB, porque eu sou associada da Associação dos Magistrados Brasileiros, eu pago mensalidade, eu sou associada, e vocês nunca viram, e acredito que não verão, nenhuma defesa deles em relação ao que eu passo hoje. Eu também nunca pedi. Teve uma vez que aconteceu isso. Ah, não, mas ela não pediu. Quer dizer, será que o Luiz Fux e o deputado Arthur Lira pediram essa manifestação de apoio aqui, que eles fizeram no tweet deles, no dia 8 de setembro de 2021, ou se é magistrado tem que pedir, se é político ou se é ministro não precisa pedir, que a AMB vai chegar junto ex officio, sem precisar ser provocada. Para você que chega agora, seguimos ouvindo aqui a juíza Ludmila Lins Grilo, ela que se tornou alvo de uma investigação aberta pelo Conselho Nacional de Justiça por declarações recentes. Para a gente fechar, uma última pergunta, Diogo Schelp. Juíza Ludmila Grilo, boa noite. A senhora falou na sua primeira resposta, a senhora elencou as possíveis punições, né? E a última delas seria a aposentadoria antecipada. A senhora falou que não considera nenhuma das punições grave. Eu queria saber por que, no caso, por exemplo, da aposentadoria antecipada, a senhora não consideraria isso uma punição grave, já que seria a interrupção de uma carreira para a qual, com certeza, a senhora estudou muito e para a qual se esforçou muito. Eu vou explicar acho que ficou mal explicado da minha parte, realmente ficou mal explicado. Essa coisa de preocupação com o tempo, de falar rápido, eu falei que eu não considero grave. Não, na verdade, claro que é grave. Eu falei que, na verdade, o que eu quis dizer é que, a rigor, se a gente pegar um ato realmente grave praticado por um magistrado e colocar em perspectiva um ato realmente grave e ele receber uma aposentadoria compulsória, me parece que não existe proporcionalidade aí, me parece que sai de graça, me parece que sai barato para o magistrado. A gente vê aí casos de corrupção, de juízes que foram afastados por corrupção, que receberam aposentadoria compulsória, e me parece que, francamente falando, não chega nem sequer a ser grave, não chega nem sequer a ser uma punição, uma aposentadoria compulsória para um sujeito que pratica corrupção. Então, foi isso que eu quis dizer, eu acho que eu não deixei muito claro. Me parece desproporcional em relação a fatos graves, realmente graves, praticados por magistrados. Me parece que a aposentadoria compulsória não chega a ser sequer uma punição, a meu ver.